Livro de Êxodo, livro de Shemote, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 31. Versículo 1. Disse o Yahweh a Moshe. Versículo 2. Fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Pi-Arote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentarei o acampamento junto ao mar. Versículo 3. Então Paró dirá dos filhos de Israel: eles estão embaraçados na terra, o deserto encerrou. Versículo 4. Eu endurecerei o amargo coração de Faraó, e ele os perseguirá. Exaltar-me-ei em Paró, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou Yahweh, e ele fizera assim. Versículo 5. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou-se o amargo coração de Paró e dos seus servos contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir. Versículo 6. E Paró aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Versículo 7. Tomou também 600 carros escolhidos, todos carros do Egito, e capitães sobre todos eles. Versículo 8. Porque Yahweh endureceu o amargo coração de Paró, rei do Egito, e esse perseguiu os filhos de Israel. Os filhos de Israel saíram fortemente, afoitamente. Versículo 9. Os egípcios, com todos os cavalos, carros de Paró, e os seus cavaleiros, o seu exército, os perseguiram e o alcançaram acampado junto ao mar, perto de Pi-Arote, diante de Baal-Zephon. Versículo 10. Quando Paró se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e os egípcios marchavam atrás dele, pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel, e clamaram a Yahweh. Versículo 11. Disseram a Moshe: foi porque não havia sepulcro no Egito, que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Por que nós fizeste isso, tirando nós do Egito? Versículo 12. Não é isto o que te dissemos no Egito: deixa nós que sirvamos aos egípcios, pois é melhor nos for servir aos egípcios do que morremos no deserto. Versículo 13. Moshe, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto, e vede o livramento que o Yahweh, que ele hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornarei a ver. Versículo 14. O Yahweh pelejará por vocês, e vocês vos calareis. Versículo 15. Então disse o Yahweh a Moshe: por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Versículo 16. Tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 17. Eu endurecerei o amargo coração dos egípcios, e estes entrarão atrás dele, e exaltar-me-ei em Paró, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Versículo 18. E os egípcios saberão que eu sou Yahweh, quando me tiver exaltado em Paró, o seu carro, nos seus cavaleiros. Versículo 19. Então o mensageiro do Criador, que ia diante do exército de Israel, retirou e se pôs atrás dele. Também a coluna de nuvem
se retirou diante dele e se pôs atrás. Versículo 20. Colocando-se entre os campos dos Jebus e o campo dos filhos de Israel. Assim havia nuvem e treva, contudo, aquela clareava a noite para Israel, e de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Versículo 21. Então Moshe estendeu a mão sobre o mar, e o Iau fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. Versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram ele qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Versículo 23. E os egípcios perseguiram, entraram atrás dele até o meio do mar, com todos os cavalos de Paró, e os seus carros e os seus cavaleiros. Versículo 24. Na vigília da manhã, o Iau, na coluna do fogo de nuvem, olhou para o campo dos Jebus e alvoroçou o campo dos Jebus. Versículo 25. Embaraçou ele as rodas dos carros e fez-los andar ficotosamente, de modo que os Jebus disseram: fujamos diante de Israel, porque o Iau guerra por eles contra os Jebus. Versículo 26. Nisso Iau disse a Moshe: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os Jebus, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Versículo 27. Então Moshe estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os Jebus fugiam de encontro a ele. Assim o Iau derribou os Jebus no meio do mar. Versículo 28. As águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros, todo o exército de Paró, que atrás dele havia entrado no mar, e não ficou nem sequer um deles. Versículo 28. As águas tornaram cobrir os carros e os cavaleiros, todo o exército de Paró, que atrás dele havia entrado no mar. Não ficou nem sequer um deles. Versículo 29. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Versículo 30. Assim Iau, naquele dia, salvou Israel da mão dos Jebus, e Israel viu os Jebus mortos na praia do mar. Versículo 31 para terminar. E viu Israel a grande obra que Iau operaram contra os Jebus, pelo que o povo temeu o Iau e creu no Iau em Moshe, em seu servo. Este foi o livro de Êxodo, livro de Shemote, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 31 para terminar. Fica todos na paz, até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno Iau, se Ele quiser.